Oi, Letícia. Oi. Só um minutinho que eu tive que trocar de sala, daí eu vou ter que instalar aquele programinha aqui de novo. Ah, tá. O Bruno falou que talvez ele nem use hoje, mas que é importante se organizar para a semana que vem. Só mais para o final Então, daí, se não tá? precisa, não. Eu vou usar assim lá no final, né? Se puder instalar e conseguir fazer rápido é melhor, mas é É mais que, ali para finalizar mesmo, mostrar alguma coisinha bem rápido. é que essa Quantas semana nós meninas tem aí? estamos. Quantas Tem meninas tem duas. aí contigo? Tá. Duas. Letícia, essa telinha que eu estou mostrando aqui é as meninas que estão pendentes de aceite da bolsa ainda, tá? A Beatriz, a Cauane e a Luana. Não sei se são ali do teu grupo. A Luana e a Beatriz, sim. A Letícia já fez o. Não, Letícia sou eu. A outra Tem Letícia não fez o a aceite outra ainda. Letícia já fez, mas acho que ela está na outra página. Ah, tá. O da Luana não está indo no No e-mail Whats? o aceite. O da Luana, então deixa que eu vou mandar de novo. Eu consigo mandar aqui, ó. Aham. Mandei Só de um, novo. só um minutinho que temos um problema que eu acho que a internet desse computador não funciona. Peraí, eu já Eu já volto aí. mandei de novo, então. Podem ir começando que elas Tá, estão então, escutando, tá bom? tá bom. Então, boa tarde para todo mundo que já chegou. Que bom que vocês estão aqui com a gente, tá? E até que a gente termine de se organizar aí um pouquinho, eu gostaria de propor para vocês um exercício bem rápido, tá? Com relação à percepção de vocês, depois de tudo que a gente falou na semana passada, tá? Vocês podem entrar ou pelo celular ou pelo computador que vocês estão usando. Se não puderem agora, podem entrar depois, tá? Vou colocar um link aqui no chat, tá? Que é esse mesmo que está aparecendo aqui, tá? E eu gostaria que vocês digitassem, né? Na opção lá de digitação, palavras que vocês conseguem associar com essa relação, né, da presença das mulheres na ciência e na tecnologia, tá? Então, assim, isso aqui vai formar uma nuvem de palavras, né, que vocês até acho que estão acostumadas a ver. Conforme as meninas vão digitando, já vai aparecendo aqui automático as palavras. Então, eu convido a vocês digitarem até 5 palavras, né? Todo mundo que participou da atividade da semana passada pode estar digitando, né? 5 palavras que vocês conseguem associar com essa ideia de meninas e mulheres, da presença das meninas e das mulheres na ciência e na tecnologia. Conforme vocês vão digitando, já vai aparecendo aqui para mim e depois eu posso mostrar para vocês como que ficou a nossa nuvem de palavras, tá? Para a gente ver qual é a nossa percepção, quais são as palavras que são mais associadas, que são mais lembradas, né? Então, isso serve um pouquinho, meninas, de avaliação até da atividade da semana passada, né? Para a gente ver o que fixou, né? O que vem à nossa lembrança quando a gente está falando, tá? Então, se não conseguir já ir fazendo agora, né? Podem ir fazendo, pode fazer depois, pode fazer em outros momentos, tá? Mas quem conseguir já colocar agora, não precisa pensar muito, não. Eu quero as palavras que vêm na cabeça de vocês, tá? Então, se vocês puderem já ir preenchendo, né? Seria muito bom. No Meet mesmo. Ah, eu tenho que mandar o link do Meet. Só mais um minutinho até a Letícia se organizar aí. Deixa eu olhar. Senha do colégio, eu preciso mais. Tem que fazer o WhatsApp, né? Alguém conseguiu acessar? Está funcionando o meu link aí? Das palavras? Sim, tá funcionando. Sim. Alguém já digitou ou será que não está atualizando aqui para mim? Então, deixa eu atualizar aqui a minha. Peraí, eu só vou sair aqui.
Aí a Letícia e a Isa, que estão com alunas na sala de aula, elas podem fazer umas 2, 3 vezes, né, com o que as alunas falarem. Sim, sim. Exato, Isa e Letícia. Bom, deixa eu ver, acho que a Letícia acabou de cair. Só a Letícia voltar, nós começamos, Bruno. Tranquilo. Opa, minha nuvem atualizou. Olha só, gente, que triste. Só vem coisas não muito legais, né? Pouco reconhecimento, falta de oportunidades, minorias, né? Então é justamente por isso que a gente está aqui, né? Para tentar ir contra um pouco esse cenário, né? Esse cenário. A gente está tentando inserir outros elementos para que novas meninas e novas mulheres possam ter acesso e possam tomar suas decisões, né? Oi, Letícia, conseguiu voltar? Oi, sim. Acho que agora vai dar certo. Então tá, você está vendo a nuvem aqui, algumas das meninas já preencheram, tá? Consegue Aí mandar o depois link da nuvem para a gente ir preenchendo? Sim, ó. Aí vocês podem ir preenchendo ao longo do dia de hoje e a semana que vem eu mostro o resultado para vocês, tá? Ok, obrigada. Pode ser pelo celular, pode ser pelo computador, né? Então, a partir de agora eu interrompo meu compartilhamento aqui e passo a palavra para o professor Bruno. Boa tarde a todas. Todo mundo está me ouvindo aí? Bem? Está o áudio? Tranquilo. Tranquilo. Eu vou apresentar, então, vou colocar aqui a apresentação e aí a gente começa. Deixa eu só mudar vocês aqui de monitor, que eu estou com 2 monitores aqui. Tá aparecendo aí? Como é que tá? Tá aparecendo a tua tela de apresentador, não a apresentação. Tá plotando na tela errada. Deixa eu só ver aqui por causa do meu monitor. Deixa eu parar aqui a apresentação, acho que eu coloquei a tela do segundo monitor. É porque estava aparecendo aquela do PowerPoint, sabe? Próximo slide, anotações. Aham, pessoal. Fazer aqui. Duro que ele sempre joga para outra tela. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso.
Eu acho que eu vou ter que trabalhar com o monitor só, ele está sempre jogando a tela de apresentação para o monitor secundário, aí eu não consigo ver aqui. Deixa eu desfazer aqui. Tudo bem. Enquanto essa nuvem está crescendo aqui, gente. Eu vou tentar mais uma vez só fazer com 2 monitores, porque daí eu consigo acompanhar a sala aqui. Acho que para mim fica um pouco mais Tudo bem, fácil vamos lá. fazer as atividades. Aí se eu não conseguir passar para lá. Agora sim, tela cheia. Ok. Deixa eu só testar aqui, ver se eu estou conseguindo. Passando aí os slides? Sim, Bruno, tá? Tudo ok. Pessoal, então, agradeço à professora Andréia pela condução, né, do nosso encontro até aqui, né? Então, esse encontro ele faz parte de uma iniciativa do projeto Meninas, Programação de Computadores com Artes, Ciências, Jogos e Matemática, né? Uma iniciativa também, uma ação desse projeto são as oficinas, e hoje nós iniciamos a primeira oficina, né, que é a oficina de lógica de programação. Então, só para me apresentar para vocês, acho que eu já me apresentei em outras ocasiões, mas não sei se todas estavam presentes. Eu sou o professor Bruno, né, sou do Colegiado de Sistemas de Informação, assim como a professora Andréia, a professora Heloísa, a professora Lilian, que também fazem parte do projeto, e eu irei ministrar essa oficina para vocês a partir de hoje e também nas 2 próximas semanas. Então, a ideia para hoje é a gente trabalhar essa oficina mais uma introdução, né, uma oficina introdutória de alguns conceitos, introduzir, na verdade, o assunto para vocês, e aí eu quero que vocês fiquem bastante tranquilas, né, em relação à oficina. A ideia não é que você se torne um expert no assunto da noite para o dia, né, e nem que eu vá fazer avaliações, né, a ideia é mais que essa oficina sirva para provocá-las, para despertar, estimulá-las, né, a se interessar, né, pela área de lógica de programação, e quem sabe, eventualmente, aí para o futuro, até isso possa se tornar uma possibilidade de atuação profissional, né, no futuro de vocês. Esse projeto, ele é um projeto do Instituto Federal do Paraná, aqui do Campus Palmas, né, uma iniciativa que surgiu do Colegiado de Sistemas de Informação. Ele surgiu também sobre um outro projeto de extensão, que era o Girls Power in Programming, né, um projeto que visava estimular a participação das mulheres na área da programação, na área da tecnologia da informação, e esse projeto agora ele é um pouco mais abrangente, né, ele tenta estimular e aproximar a participação das meninas, das mulheres, no campo, né, da ciência, né, tanto que daqui para frente, além das oficinas de programação, vocês terão outras oficinas em áreas da ciência que não só a tecnologia da informação, né. Esse projeto, atualmente, ele recebe subsídios do CNPq para sua continuidade, então as bolsas que vocês recebem vêm desse fomento, né. Bom, como eu falei para vocês, a ideia hoje é a gente trabalhar a lógica de programação, inicialmente de uma forma mais conceitual, né, falando do que se trata, como que isso funciona, e aí, geralmente, quando a gente fala em lógica, né, apesar de ser um termo bastante repetido, a gente ouve bastante essa palavra, lógica de programação,
a gente imagina que isso está muito distante do nosso dia a dia, isso não faz parte do nosso cotidiano, né? Lógica é um assunto restrito, né, voltado exclusivamente para a computação ou, né, para a matemática, o que não é verdade, né? Então, a lógica, de uma forma mais abrangente, aí pensando na lógica de forma geral, não na lógica de programação, né? Ela é a arte de pensar corretamente, né? A arte de pensar de forma ordenada, né, a fim de realizar uma ação, né, ou chegar à conclusão a respeito de um assunto, né? Então, aqui a gente tem um exemplo que é bem simples, né, sobre uma inferência que diz que todo mamífero, ele é um animal, né? Todo cavalo, ele é um mamífero. Portanto, né, se todo mamífero é um animal e um cavalo é um mamífero, logo, o cavalo, ele é um animal, né? Então, esse tipo de conclusão, esse tipo de pensamento ordenado faz parte do pensamento lógico, embora muitas vezes a gente não reconheça isso. Portanto, no dia a dia, a gente usa bastante a lógica, sem mesmo saber que está utilizando, né? A gente não está tão distante desse assunto como normalmente nós imaginamos. Pensando numa ação um pouco mais concreta, né, do dia a dia, né, uma ação rotineira, né, nós temos também uma série de exemplos, né, uma série de exemplos de ações que nós tomamos no dia a dia que necessitam de um pensamento lógico para você estabelecer ações ordenadas para realizar determinada ação. Então, a questão é, existe lógica no dia a dia? Sim, né, nós já verificamos que ela está presente, né, ela está presente no nosso cotidiano, e um exemplo disso seria a ação de você pegar uma caneta, né, dentro de uma gaveta que está fechada, né? Então, a gaveta, ela está fechada. A caneta, ela está dentro da gaveta. Então, a gente precisa primeiro abrir a gaveta para depois pegar a caneta. Então, veja que é uma sucessão de ações, elas são sequenciais e elas obedecem uma ordem coerente. Obviamente que eu não posso pegar a caneta primeiro antes, né, de abrir a gaveta. Então, primeiro eu abro a gaveta, depois eu pego a caneta. Por mais simples que isso possa parecer, esse é um exercício do pensamento lógico. Eu estou ordenando o meu pensamento, eu estou ordenando ações sequenciais, né, que seguem uma ordem coerente para que eu consiga, no final, realizar uma ação, né? Então, a primeira coisa que eu queria estabelecer aqui no nosso encontro é que a gente exercita bastante a lógica, a gente exercita bastante o pensamento lógico ao longo dos nossos dias, né, dentro das nossas ações rotineiras, e muitas vezes nós não reconhecemos que estamos, né, utilizando a lógica para isso. Existe um exemplo, né, muito clássico, inclusive da própria computação, né, quem inicia um curso de computação, né, quem inicia algum curso onde você tem alguma disciplina voltada à lógica, existe um exercício que muitas vezes é passado a respeito de como você faz para trocar uma lâmpada, partindo daquela ideia que a gente teve nos primeiros slides, né? Eu quero fazer uma ação, como, por exemplo, pegar uma caneta. Como que eu faço para pegar a caneta, né? Eu tenho, então, que fazer uma série de ações para que isso seja possível. Para trocar a lâmpada é a mesma coisa, eu preciso de uma série de ações para que eu consiga, de fato, realizar essa tarefa. Claro que a tarefa, ela vai depender muito do contexto, que é um contexto variável, depende da altura de quem está trocando, depende ali de como é que está, em que lugar que está essa lâmpada, né? Mas pensando no contexto geral, né, sobre a troca de uma lâmpada, eu queria que vocês pensassem, até se vocês pudessem descrever aqui no chat, colocar ali no chat algumas ações possíveis que eu posso tomar quando eu vou trocar uma lâmpada, pensando naquela sequência lógica de passos, né? O que eu faço primeiro, né, para que eu consiga fazer isso? Então, depois que vocês falarem as ações, eu vou mostrar aqui
a minha sequência, eu também estabeleci uma sequência de ações para realizar essa ação, e a gente vai fazer uma comparação, ver se faltou alguma coisa, ver se poderia ser adicionado alguma coisa, e assim, não precisam ter medo em relação à resposta, não tem uma resposta correta, não tem uma resposta errada, é só para a gente exercitar mesmo essa abstração de tentar transformar uma ação em uma sequência de passos. Então, se as professoras até puderem auxiliar, irem colocando aqui no chat, nesse momento não precisa ter um ordenamento, é só colocar ações, né? Vocês podem sugerir ações que podem ser tomadas para isso, e aí depois eu mostro como que eu fiz o ordenamento e a gente verifica se isso bate com o de vocês. Bom, já temos né? Comprar uma lâmpada. Né, comprar uma lâmpada é uma possibilidade, né? Se você não tiver uma lâmpada, então veja, temos a questão do contexto. Se eu já tiver uma lâmpada em casa, a minha sequência de passos vai ser um pouco diferente. Então, ó, veja que tem bastante aqui, né? Pegar uma escada também, né? Se a gente não tem altura ali para trocar a lâmpada, desligar ali a energia, também é importante. Girar a lâmpada, pegar uma cadeira, tirar a lâmpada antiga, verificar o interruptor, tirar a lâmpada da caixa. Tem mais alguma ideia que vocês queiram colocar? Achei interessante que alguns colocaram ideias assim, que já sugerem cenários bem diferentes. Então, por exemplo, testar o interruptor, né? Verificar ali se está ligado, desligado, ou até comprar a lâmpada caso você não tenha, né? Tirar a lâmpada, né? A lâmpada antiga, ligar o interruptor para testar. Então, legal que a gente está estabelecendo uma sequência, embora cada um esteja dando uma ideia, a gente começou lá com os primeiros passos, a gente poderia comprar uma lâmpada, isso né, foi citado, poderia também usar alguma coisa para conseguir alcançar a lâmpada antiga, né, uma cadeira ou uma escada. Agora a gente já está indo para a parte de trocar a lâmpada, e no final a gente pode ter alguma outra ação, né, testar a lâmpada, poderia também se livrar da lâmpada antiga, né, jogar ela no lixo. Certo? Acho que é o suficiente, né? Vamos ver aqui, eu coloquei aqui um ordenamento de ações possíveis para isso. Bom, então vamos lá. Isso, claro, vai ter uma certa disparidade com aquilo que vocês sugeriram. Vocês foram até mais completas, né? Vocês sugeriram passos a mais, então eu já coloquei, por exemplo, pegar uma escada. Eu não incluí ali nos meus passos, por exemplo, a possibilidade de comprar uma lâmpada. Então, interessante que vocês já se atentaram para essa questão. Se eu não tenho a lâmpada, né, eu preciso comprá-la antes, né? Preciso arranjá-la antes. Eu já parti aqui do pressuposto que eu tenho, né, a lâmpada em casa e vou utilizá-la. Então, de forma geral, ficou muito parecido com as ideias de vocês, né? Então, pegar uma escada, eu posiciono a escada embaixo da lâmpada, pego a lâmpada nova, né? Aí, com a lâmpada nova, eu subo na escada com a lâmpada nova em uma mão, retiro a lâmpada, né, que está queimada com a mão que estiver livre, coloco a lâmpada nova, jogo a lâmpada queimada no lixo, e guardo a escada. Essa é uma possibilidade, esse seria um ordenamento lógico de ações através das quais eu conseguiria trocar essa lâmpada. Aqui tem um erro sequencial, proposital, né, que eu coloquei indo mais para o final ali. Alguém conseguiria identificar qual passo ou sugerir um passo que não está descrito nessa sequência e que seria importante? Então, veja, eu peguei a escada, eu coloquei a lâmpada nova, joguei a lâmpada queimada no lixo. Tem mais alguma coisa que eu poderia fazer entre uma ação e outra, que talvez ali não esteja bem descrito? Descer da escada? Exatamente. Descer da escada é uma coisa que eu não coloquei, né, e que deve ser feita, porque senão eu tenho aqui
uma sequência que não tem muita lógica, né? Embora ela esteja ordenada, ela não possui lógica, porque se eu subir na escada, para que eu consiga jogar depois a lâmpada no lixo, eu preciso descer. Então, não descrevi essa parte. Então, vejam que a ordenação do pensamento, ele necessita também, né, não é aleatório, necessita também de uma certa coerência entre as ações, para que, de fato, esse pensamento seja lógico. Né? Então, claro, poderia ter várias ações ali, se eu fosse descrever de maneira mais detalhada, passo a passo, mas uma das questões cruciais que vocês identificaram é descer da escada. Né? Então, coloquei a lâmpada nova, preciso descer da escada para jogá-la no lixo e guardar a escada. Quando a gente pensa em lógica de programação, quando a gente pensa nos computadores, nos programas de computador e como que eles funcionam, a ideia é muito parecida, né? Como que funciona, então, um programa de computador, né? Vamos pensar um pouco sobre a lógica agora, né, voltada, então, para a programação. Então, a lógica de programação é um conjunto de técnicas, né, para encadear pensamentos, né, encadear ações, né, dentro dessa lógica de ordenamento coerente, né, para transformar um raciocínio abstrato e expressá-lo de uma forma que né, de um padrão e uma linguagem que o computador possa entender. Então, a lógica de programação, ela parte muito dessa atividade, né, dessa atividade que a gente fez anteriormente. Então, a gente estabeleceu ali passos para trocar uma lâmpada. Quando você cria um programa de computador, você segue uma lógica, um conceito muito parecido. Você estabelece passos, né, você estabelece ações que o computador deve fazer para que ele consiga resolver algum problema ou desenvolver, né, alguma ação. Se a gente fosse fazer, por exemplo, um robô, que ele fosse especialista ali, né, claro que a gente está falando hipoteticamente, em trocar lâmpadas, nós teríamos que criar para ele uma série de instruções ensinando ele a como fazer a troca dessa lâmpada. E aí todas essas ideias que nós colocamos aqui no chat, que nós discutimos, elas teriam que ser colocadas, né, para esse computador, para esse robô, para que ele entendesse, né? E aí entra todas aquelas questões que nós falamos, né? O que ele vai fazer primeiro? Ele vai pegar uma escada, né? Ah, mas e se eu não tenho uma lâmpada? Então teria que conseguir comprar essa lâmpada. Como que eu vou fazer isso? Então eu tenho que prever cenários diferentes e dentro desses cenários estabelecer ações para que o computador consiga fazer, né? A lógica de programação, ela é essencial para as pessoas que desejam trabalhar com desenvolvimento de programas para computador. Então, se vocês um dia se interessarem pela área da computação, especificamente da programação, né, do desenvolvimento de programas, desenvolvimento de softwares, vocês provavelmente terão que aprender lógica de programação antes, né? E aí, dentro da lógica de programação, existe um outro nicho, né, existe uma subparte dessa área, que são os algoritmos. Hoje a gente ouve falar bastante em algoritmos, né, principalmente em relação às redes sociais. Né, dizem que a rede social tem algoritmos que são utilizados, por exemplo, para fornecer as coisas que a gente costuma ver. Né? Então, eu gosto de determinado tipo de assunto, a rede social ela vai lá e te mostra várias postagens sobre aquele mesmo assunto, a fim de fazer com que você use mais tempo, que você fique mais tempo na rede social. Mas o que é, então, um algoritmo? Em matemática e na ciência da computação, o algoritmo ele é uma sequência finita de ações que são executáveis, que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema, para a realização de uma determinada ação, né? Se a gente for fazer a conceituação e até a comparação entre o que é um algoritmo e o que a gente fez anteriormente, nós criamos um algoritmo. A gente acabou de criar um algoritmo que serviria para trocar uma lâmpada. Por quê? Porque a gente segue esse conceito que está descrito aqui. Ó. A gente estabeleceu uma sequência que ela é finita, uma sequência de ações que ela tem começo e fim.
é uma sequência executável, né? Então está dentro ali do que é factível para se fazer dentro daquele contexto, e visa obter uma solução para um problema, né? Qual foi o nosso problema? Nosso problema era, tem uma lâmpada aqui que está queimada, não funciona mais, eu preciso trocá-la. Então, estabeleci, né, uma ordem de ações para que eu consiga resolver isso. Então, veja que esse conceito dos algoritmos, da lógica, está muito ligado, né, ao que a gente já faz no dia a dia, aos exercícios mentais que nós fazemos no dia a dia para resolver problemas, só que a gente muitas vezes não reconhece isso. Tá? Então, o algoritmo, ele é a tentativa de você, né, e aí a lógica de programação também, pegar esse pensamento que faz parte do cotidiano, pegar essas ações, né, que fazem parte do nosso dia a dia e tentar transcrever isso para um contexto computacional. Bom, mas aí como que eu faço isso? Isso que a gente vai ver na sequência. Qual é a linguagem que de fato o computador vai entender? Se eu falar para ele em português ou simplesmente dar uma ação, né, falar uma ação para ele, igual eu fiz ali na lâmpada, será que ele entende? Né, como que eu poderia fazer com que ele entendesse alguma ação, né, que eu quero fazer na linguagem, né, que ele possa interpretar? Isso a gente vai verificar também. Bom, através dos algoritmos, não é a ideia nossa aqui a gente entrar de maneira muito aprofundada na questão do desenvolvimento de programas, do desenvolvimento de software, é um assunto bastante vasto, né? Mas só para a gente contextualizar todo esse caminho que a gente percorreu, né, de entender a lógica, de entender os algoritmos, né, e a relação disso com o nosso cotidiano, chega até os programas de computador. Então, todos os programas de computador, eles são feitos respeitando essa lógica, respeitando a lógica de programação e também com os algoritmos. Então, aqui eu trago alguns exemplos, né, de programas que vocês utilizam, sobretudo as redes sociais, né? Acredito que todo mundo hoje use pelo menos uma rede social, utilize alguma ferramenta do Google. Aqui mesmo a gente está usando uma, né, que é o Meet, para fazer esse encontro. A gente tem ali outras redes sociais, temos programas para você se comunicar, né? Então, todos esses programas são feitos utilizando lógica de programação, utilizando algoritmos, né? Então, veja que também isso faz muito parte do nosso dia a dia, além do próprio pensamento lógico permear muito das nossas ações, especificamente, a programação, de uma forma indireta, também faz parte do nosso dia a dia, através das ferramentas que nós usamos. Então, boa parte do que a gente usa hoje, os nossos computadores, os programas, as redes sociais, o nosso celular, tudo isso é programado, tudo isso, né, tem por trás ali lógica de programação e algoritmos, e, portanto, faz parte do nosso dia a dia também. E só a título de curiosidade, né, eu coloquei aqui para vocês algumas linguagens. Então, a gente falava, bom, nós temos que pegar as ações e transformar isso em um padrão que o computador vai entender. Para que o computador entenda, ao longo do tempo, começaram a criar linguagens de programação. São linguagens que o computador é capaz de entender. Então, aqui tem alguns exemplos de linguagens que são bastante utilizadas hoje, como Java, JavaScript, Swift, Python, C++, PHP, todas essas linguagens, né, são linguagens de programação através das quais eu conseguiria escrever ações e o computador conseguiria entender, né? Lá no final, aqui no final da oficina, e até nas próximas, a gente vai fazer alguns exercícios envolvendo um pouco das linguagens de programação. A gente vai começar com uma linguagem que não é exatamente linguagem de programação, ela meio que simula ali o funcionamento de uma linguagem, vocês vão entender depois, e lá para o final, dá para a gente trabalhar uma linguagem de fato de programação. A gente pode fazer um pequeno exemplo dentro de uma linguagem para vocês verificarem como que essa linguagem funciona. E aí, assim, falando de profissões, né, alguém
que queira aprender lógica de programação, né, que queira aprender como funcionam os algoritmos, que entenda depois as linguagens de programação, com o que essa pessoa ela vai poder trabalhar, né? Bom, ela pode ser um programador de computadores, de uma forma mais geral, né? E aí a programação de computadores envolve uma série de coisas além dos próprios programas que a gente lida ali no dia a dia, né? Então a gente está acostumado com rede social, com os sites, mas a gente tem muito mais coisas que podem ser programadas. Por exemplo, ali as máquinas, né, de uma fábrica de automóveis. Essas máquinas que montam os automóveis, né, os carros, elas são primeiro programadas para depois realizarem essas ações, seguindo aquela mesma lógica que a gente estabeleceu antes. Se a gente for pensar em como funciona uma máquina dentro de uma linha de montagem de um carro, ela se assemelha muito à ideia que a gente estabeleceu para a troca da lâmpada. Então, ela faz uma ação, ela pega uma peça, né, posiciona essa peça em determinado local, fixa essa peça, faz algumas alterações ali dentro da linha de montagem, para que no final você tenha ali o carro montado. Então, embora sejam coisas muito diferentes, a lógica por trás, ela é muito similar, se a gente for fazer uma comparação, né? E depois outras profissões, como administrador de banco de dados, desenvolvedor web, aí voltando mais para um contexto da internet, né, é um profissional que ele vai trabalhar ali mais com a parte de criação dos sites, da criação do design desses sites, né, até vocês vão ter uma oficina sobre isso na sequência, depois da oficina de lógica, vocês terão uma oficina também sobre design, redes de computadores. Então, como que funciona a comunicação dos computadores, né? Eu tenho em casa a minha internet, eu preciso lá da instalação, né? Essa internet tem que ser instalada, tem lá a configuração dos roteadores. Se a gente pensa nas empresas, aí num contexto um pouco maior, é necessário que tenha um profissional ali, né, para administrar, né, e manter essa rede dentro dessa empresa, então é uma possibilidade também. Outra possibilidade um pouco mais macro também seria a engenharia da computação. Então, são várias as possibilidades e cada vez que a computação ela permeia outros campos, né, da nossa sociedade, as possibilidades elas aumentam cada vez mais. E uma coisa interessante que a gente pode pontuar, né, antes da gente dar sequência, é que a lógica de programação e a própria programação, né, a própria computação, elas têm uma coisa muito interessante, que elas conseguem dialogar, né, e estar presentes em áreas das mais diversas possíveis. Então, você tem computação, né, na área médica, você tem computação na área ali da engenharia civil, você tem computação, né, na área da economia, para realizar cálculos. Então, a computação, né, ela tem essa especificidade de estar presente em praticamente todas as áreas de atuação que nós temos hoje, que funcionam, né, dentro da nossa sociedade. Por isso, o entendimento, pelo menos básico, sobre esse assunto, se faz tão importante, porque, ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, essa área está muito presente, né, no nosso dia a dia, né? Se a gente for pensar em como são pensadas as disciplinas do ensino médio, por exemplo, né? Bom, eu tenho lá biologia, química, matemática, todas são matérias, né, disciplinas muito importantes. Não necessariamente eu vou seguir a carreira, né, de algumas dessas disciplinas, né? Pode ser que eu não trabalhe com nada com química, pode ser que eu não trabalhe com nada com biologia, mas é importante que eu saiba o básico de todas elas, porque são assuntos que fazem parte da nossa sociedade, né, do nosso cotidiano. A computação também. Então, hoje existe até uma discussão sobre por que a programação, pelo menos num sentido um pouco mais introdutório, não é colocada no ensino médio também. Se eu tenho várias áreas, né, que são colocadas pensando nessa formação mais geral, eu poderia ter também a lógica de programação, né, a programação também nas escolas.
Partindo dessa ideia, desse conceito da importância de hoje entender como funciona a programação e o que ela representa, eu quero mostrar para vocês um vídeo que então, exatamente sobre esse assunto, né? Falando sobre a importância do aprendizado de programação. Eu vou colocar ali para vocês, e aí vocês só falem para mim se vocês estão enxergando aí. Tá aparecendo aí para vocês? Tá, sim. Ela aí com o player. Mas é sem som, né? Só pra gente ler. Tá tocando aí? Agora sim, mas baixinho. Sem som. I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? Agora sim, Bruno. To make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program and then basically just add a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up either in a book or on the internet and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding, it is something that can be learned. And I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than, sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Even if you want to become a race car driver or play baseball, or build a house, all of these things have been turned upside down by software. What it is, computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. When I was in school, I was in this after-school group called the Whiz Kids, and when people found out, they laughed at me and, all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool, and, I'm learning a lot, and some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. You have a fantastic chef. Free food, Breakfast, lunch, and dinner. free laundry, Snacks, even places to play and video games and scooters. There's all these kind of interesting things around the office and places where people can play or relax, or go to think or play music or be creative. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. To be able to actually come up with an idea and then
see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I mean, I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. Just to think that you can start something in your college dorm room, and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that 1 billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You know, you're going to look like you have magic powers compared to everybody else. It's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. Pessoal, então, esse vídeo, ele ilustra um pouco aquilo que a gente estava falando. Eu não sei se o áudio ficou bom aí, deu para ouvir, embora tivesse ali as legendas, né? Acho que transmitir aqui pelo Meet fica um pouco, o áudio não fica muito bom, ficou ruim aí, alguém pode me falar? Deu para acompanhar, sim. Ficou bom o áudio. Beleza. Então, a ideia, né, de que a programação, né, a lógica e tudo aquilo que a gente estava conversando até aqui, ela está bastante presente, né, no nosso dia a dia, né, e a importância de se pensar, né, nisso para o futuro. Né? Será que a gente, claro que isso é um assunto discutível, a gente não está aqui para estabelecer uma conclusão sobre isso, a gente entraria em outros assuntos complexos, mas a ideia não é dizer que todos têm que ser programadores, né? Não é essa a ideia. Também não é dizer que as escolas obrigatoriamente têm que ter programação. Né? A ideia é colocar exatamente isso como discussão. Né? A computação ela está muito presente no nosso dia a dia. Será que é a hora da gente ter, por exemplo, uma disciplina introdutória disso, talvez no ensino médio, né? Claro, isso é uma discussão muito ampla, aqui a gente não vai estabelecer conclusões sobre isso, mas é algo para se pensar, né? Bem, dando sequência, então, né? Corroborando, né, até com a discussão que a gente já estava tendo, né, a gente tem algumas questões que a gente poderia pensar. Então, quais ações do dia a dia são ou podem ser controladas por computadores, né? Então, fazendo aquele mesmo exercício que a gente fez sobre a lâmpada, eu queria que vocês fossem colocando possíveis respostas, né? Sem medo de errar. Então, assim, quais são as ações que um computador poderia controlar ou que ele já controla, né? O que será que eu tenho, que eu uso, né, que por trás tem um computador? Então, se vocês puderem ir colocando aí os exemplos para a gente discutir, e aí na sequência a gente discute as outras questões também. Vamos lá, alguém tem algum exemplo aí? De ações do nosso dia a dia que os computadores estão por trás? GPS, né, uma possibilidade, né? GPS a gente usa bastante, as aulas pelo Meet, né? Notificações que nós recebemos no celular, agendas, né? Mais alguma coisa? Pensem em qualquer coisa, a ideia mesmo é a gente fazer esse exercício, joguem alguma coisa aí que vocês, não precisa ter certeza, né, eu não quero que vocês listem para mim o que de fato é, o que não é, eu quero que vocês joguem ideias, e aí eu vou dizer, tem ou não, dá para fazer, não dá.
notificações, né, propaganda, né, o modo como a propaganda vem até nós, né, então como que essa propaganda chega até nós, né, pensando na internet, né, poxa, eu tenho lá, eu entro na rede social, eu acabei de pesquisar, né, sobre um livro, e aí, de repente, quando eu entro nas minhas redes sociais, eu vejo várias lojas anunciando ali, vários anúncios chegando para mim de livros em promoção, né? Então, isso não é por acaso. É um algoritmo, é um programa que também está processando essas informações. Netflix, né? Então, serviços de streaming, em geral, usam muito computadores, né? Usam muita programação, não só para você assistir, porque você tem que ter o computador, tem que ter o dispositivo, seja um celular, um tablet, para você assistir, de fato, para você ter ali o programa instalado, mas também por trás do programa, para gerenciar como que o vídeo ele vai ser reproduzido, né, para criar ali todo o layout de navegação, né, como que você vê ali a tela do teu programa, né, então tudo isso também tem computadores por trás. Alguém quer dar mais algum exemplo aí? Talvez alguma coisa bem diferente? Spotify também, mesma lógica da Netflix, né? Você tem ali todo o layout, foi construído por alguém, esse layout, né? Quando eu falo em layout, em design, eu estou falando ali da interface, da tela, né? Toda a tela, a organização dela, as cores foram programadas, né? Computador, né, dos carros, a parte eletrônica dos carros, exato, também. Jogos, em geral, não só os online, mas qualquer tipo de jogo eletrônico, né, criado também com código, é também usado programação. Sensores, né, sensor de temperatura. Então, tudo isso, né, usa a programação. Então, a gente pensar assim, por exemplo, como é que é o sistema de tráfego dos aviões, né, como que eles não batem um no outro, né, como que eles sabem ali as rotas. Então, isso também tem programação, tem computação por trás. Se a gente pensar na parte da economia, bolsa de valores, também tem programação, né? O modo como fábricas são gerenciadas, você tem também programação. Então, hoje, basicamente, quase todas as atividades humanas, elas têm em algum ponto ali do seu processo, né, alguma parte que é feita através de computadores, através da programação, através da lógica, né, e cada vez mais isso se torna uma discussão, né, tem uma discussão muito ampla sobre isso atualmente, né, até que ponto a gente vai, né, até o que a gente vai, de fato, deixar para os computadores fazerem. Existe até uma abordagem mais distópica, né, aí, sobre isso no cinema, né, a gente tem filmes clássicos aí, como Exterminador do Futuro, aí eu acho que eu já estou falando uma coisa mais da minha época, né, vocês, não sei se assistiram Exterminador do Futuro, mas Matrix, né, e outros que falam lá sobre as máquinas tomando cada vez mais proporção, né, nas ações do nosso dia a dia e, de repente, dominando as pessoas. Claro que isso é um cenário bastante distópico, né, mas é uma discussão que também se fala, e aí passando um pouco mais para algo mais concreto, que faz parte mais do nosso dia a dia, a gente questiona as profissões, né, até que ponto algumas profissões ainda serão mantidas. Nós sabemos que várias ações do dia a dia, elas estão sendo, né, as pessoas por trás dessas ações estão sendo substituídas por máquinas, né, por computadores, por inteligência artificial, sobretudo. Né? Então, como que isso vai ser no futuro? Será que as profissões que nós temos hoje ainda vão existir? Né, como que a gente vai se adaptar para esse novo cenário? É claro que eu não estou dizendo aqui, sendo alarmista, dizendo que para o futuro só haverão programadores, não é isso. É claro que a sociedade ela tende a se adaptar, né, novas profissões irão surgir, assim como outras vão desaparecer, isso sempre aconteceu na história da humanidade, mas é uma discussão, né, interessante para a gente pensar, né, muita das coisas que nós vemos hoje, amanhã serão, né, diferentes. Hoje a gente vê, por exemplo, mercados, aqui no Brasil eu acho que ainda não tem, né, um exemplo disso, mas em outros lugares onde você entra, pega lá os produtos, não tem nem atendente. No final, quando você sai, isso já é registrado ali num aplicativo que você tem no celular,
né, sem nenhum ser humano mediar essa ação, né? Então é uma discussão bastante pertinente. Agora, a segunda questão, né, o que você gostaria de ensinar o computador a fazer, se você fosse programadora, né, se você já tivesse um conhecimento sobre isso, o que você gostaria de criar? Você gostaria de criar um jogo? Você gostaria de criar uma outra rede social? Né, aí vocês poderiam até dar uma ideia aí, né, de que tipo de coisa que vocês iriam criar, ou vocês criariam, talvez, uma tecnologia de cunho social, alguma coisa que ajudasse as pessoas em alguma coisa, né? Não sei se, provavelmente, vocês nunca pararam para pensar, né, especificamente sobre isso, né, mas pensando, se vocês tivessem esse conhecimento, o que vocês achariam interessante criar, né? O que vocês achariam bacana criar? Vocês puderem aí colocar, então, no chat para a gente discutir também. Um jogo, né? Então, quem gosta de game, sempre tem essa ideia, né? Pô, queria criar um jogo. Inclusive, a minha aproximação da área da tecnologia, e hoje a minha profissão junto à tecnologia da informação, a programação, ela se deu por esse interesse inicial. Eu gostava muito de tecnologia, especificamente também os jogos, né, na minha época, e isso fez com que eu me aproximasse da área, foi o passo inicial. Plataforma para ganhar dinheiro. Aí também gostaria, né? A questão é como que a gente vai fazer isso, né? A questão é depois o que está no meio ali, né, que vai proporcionar para a gente esse ganho. Porém, e aí entrando em outra questão, vocês viram que hoje, né, os modelos de negócio, as empresas estão se transformando. Então, a abertura para que você crie coisas novas, crie novas plataformas, crie novos sites, está muito aberto. Então, se a gente for pensar, né, como que era há alguns poucos anos atrás, relação nossa com o transporte, pensando em cidades de médio a grande porte, táxi, né, os táxis não acabaram, mas até alguns anos atrás a gente não tinha Uber, por exemplo. Hoje a gente já tem a plataforma Uber, que mudou bastante o modo como as pessoas se relacionam com o transporte nessas cidades, né? Reservas em hotéis, né? Muitas vezes você fazia ali diretamente por telefone, ou até tinha que fazer ali diretamente pelo site do hotel. Hoje a gente tem plataformas gigantescas onde você consegue reservar hotéis, né, nos mais diversos lugares. Então, pensando nesse sentido, a oportunidade de você criar novos modelos de negócio usando a tecnologia está presente, e é uma forma também de ganhar dinheiro, né? E não tem nada errado com isso também, obviamente. Plataforma estilo Brainly, né, para você treinar ali conhecimentos, né, desenvolver conhecimentos também, seria bem interessante. Algo relacionado a ajudar as pessoas com ansiedade e depressão também, né? Bom, a gente poderia pensar talvez aí em aplicativos, alguma coisa. Claro que aí não se bastaria só o conhecimento em programação, a gente teria que buscar outros conhecimentos, né, outros profissionais ligados ali à psicologia, à psiquiatria, né, à área médica, para conseguir dar suporte à criação, talvez, de uma ferramenta que, de alguma forma, pudesse ajudar essas pessoas, mas também não é algo impossível, né? Setembro Amarelo foi citado ali, né? Então, pensando em aplicações de conscientização, isso a gente até tem, né? Se a gente for pensar nas próprias redes sociais, na internet, né? É uma forma de a gente difundir informação, né? Então, já é possível, né, que a gente use essas redes para conscientização, para ações sociais, né, tal qual algumas vezes elas já são usadas, né? Então, são possibilidades, né? Então, a gente sabe que muitas vezes, mesmo que a gente não seja da área, a gente pensa, né, poxa, se eu fosse, o que eu criaria? Né? Será que seria interessante criar um jogo, criar um aplicativo que muitas pessoas usariam? Então, esse sentimento de criar algo, vocês viram lá pelo vídeo, que é algo que está presente na maior parte dos profissionais, né, que entraram na área com esse sentimento. Eu queria criar alguma coisa, eu queria fazer alguma coisa,
e aí se aproximaram da área de programação. E por fim, né, você conhece alguém que trabalha com programação de computadores? Alguém aí tem algum parente, algum amigo trabalha com isso? Eu tenho vários, né? Então, não daria nem para ficar citando aqui, né? Normalmente, assim, quando a gente não está dentro desse contexto, né, é normal que a gente não conheça muitas pessoas que trabalhem com algo assim, dentro dessa especificidade, né? Mas isso nos leva a pensar também, por outro lado, que, e isso é um fato, né, existe uma área que está crescendo bastante, né, que tem muitas oportunidades, e essa área, ela possui uma lacuna, né, em relação aos profissionais habilitados para trabalhar nessa área. Então, muitas vagas, né, muitas oportunidades, e não temos tantas pessoas assim, né, aptas a ocupar esses cargos, né? Então, no próprio vídeo que a gente falou, que a gente mostrou, que a gente viu, fala-se ali em determinado momento que há uma dificuldade em achar engenheiros de software, né, ligados à programação, ligados à computação, que sejam realmente bons, né? Não tem muitos. Então, essa discussão, ela estabelece em algum ponto também que a área, ela é uma área muito promissora profissionalmente, como todas as outras têm os desafios, né? Não estou dizendo que hoje, se você for um programador, você vai ser bem-sucedido, a ideia não é fixar esse tipo de conclusão equivocada, mas sim dizer que essa área, ela é promissora, ela tem muitas possibilidades, né, de atuação, e eu tenho certeza, e aí sim eu posso dizer com certeza, que um bom profissional, alguém com conhecimento, né, bem consolidado nessa área, vai sim ter muitas oportunidades para o futuro. Bom, então, dando seguimento. Então, motivações, a gente já falou um pouco, né, fazendo uma correlação entre aquilo que a gente discutiu no slide anterior com o slide atual. Por que a gente precisa programar? Por que a gente poderia se interessar pela área, né? Por que a gente pode desenvolver esse interesse, né? Resolver problemas, né? Então, se você tem essa ideia de tentar resolver algum problema que nós temos hoje através de uma solução computacional, né, é uma ideia interessante. Tem muita gente que é guiado por esse sentimento. Poxa, eu quero criar algo que faça diferença na vida das pessoas, eu quero resolver um problema, né? Um exemplo que eu acho bem interessante, nos últimos meses nós tivemos aí o surgimento, que né, em alguns termos ali, uma solução computacional, que é o Pix, né, que é aquela forma de você conseguir mandar dinheiro para as pessoas, né, trocar ali, transferir dinheiro de uma forma um pouco mais prática. Hoje, às vezes, a gente até vai num lugar, vai pagar alguma coisa, esqueci o dinheiro aqui, vou passar com o Pix. É uma solução que resolve um problema, esse problema aí de você fazer a transação do dinheiro, né, muito mais prática, né, ajuda bastante as pessoas, né, então é uma solução que passa também pela solução computacional, que fez bastante diferença na vida de todo mundo, né. Criar soluções entraria mais ou menos aí no mesmo campo, melhorar as coisas, né, inventar coisas novas, né, coisas que antes, e aí inventar coisas novas, se a gente for pensar, né, não necessariamente é criar algo que não existiu, né, a gente pode pensar assim, tá, inventar coisa nova teria que ser uma coisa, né, que não existe ainda, mas a gente pode pensar mais em inovar coisas que já existem. A computação, ela faz muito isso. Então, eu tenho lá algum tipo de ação que já é feita dentro da sociedade, a gente falou lá das reservas de hotéis, né? Bom, eu tenho lá reserva de hotel, eu já consigo reservar o hotel por um site, né? Eu já entro lá no site do hotel e reservo. Só que qual que é o problema disso? Toda vez que eu for reservar um hotel diferente, eu tenho que entrar no site daquele hotel. Então, pensaram assim, vamos inovar essa solução, vamos criar
uma plataforma onde você consiga reservar qualquer hotel, né? Ok, professora Isa, tá avisado. Qualquer hotel, seja ele qual for, através de uma plataforma só, né? Isso vale para outras coisas também. O iFood fez algo similar, né? Então, tem um aplicativo aqui. Antes, você até podia pedir lá comida pelo telefone, pelo site do restaurante, pelo aplicativo do restaurante, mas eles desenvolveram um aplicativo só, onde todo mundo consegue pedir ali comida de vários estabelecimentos diferentes. Então, não é que eles inventaram algo totalmente novo, mas eles inovaram, né, algo que já existia. E também divertir os outros, né, pensando aí, hoje a computação, ela está por trás, como a gente já falou, de vários softwares, né, de várias coisas que fazem parte aí do entretenimento. Então, a gente falou do streaming, a gente falou do Spotify, né, a gente pode pensar nos jogos também, que foram bastante citados, dentro ali dos filmes, por exemplo, quem gosta de filmes, séries, tem ali muitos efeitos especiais, os efeitos especiais também têm por trás a programação, né? Então, a permeabilidade da área da programação, ela está presente aí em várias áreas diferentes. E aí, para a gente finalizar, né, e mostrar um pouco na prática como isso pode funcionar, eu preparei para vocês uma atividade. Então, lá no começo, eu havia dito que a lógica de programação, né, ela é uma forma de você ordenar esse pensamento lógico, ordenar essas ações, só que utilizando um padrão, utilizando algum tipo de linguagem que o computador possa entender. Então, a partir do final dessa oficina e também das outras, a gente vai criar pequenos programas usando essa lógica, né, para realizar algumas tarefas. Para nossa primeira tarefa, eu fiz aqui tive uma ideia aqui bem simples, né? Vamos criar algoritmos, ou um algoritmo que seja capaz de realizar as seguintes operações aritméticas com 2 números. Então, soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, eu quero criar um programa, né, esse programa ele vai ler instruções, ele deve ser capaz de fazer essas operações aqui com 2 números. É isso que eu vou mostrar para vocês. Para fazer isso, eu vou usar uma ferramenta que se chama VisuAlg. Nessa ferramenta, ela simula como é uma linguagem de programação. O que a gente vai usar aqui não é exatamente uma linguagem de programação, é chamada de Portugal, né, uma forma de você usar o português de uma forma parecida com uma linguagem de programação, só que aí lá no final da oficina, a ideia é que eu passe para vocês exemplos similares, e aí sim usando uma linguagem de programação, né, de verdade, né. Bem, então, eu pedi já que as professoras, né, responsáveis, né, por cada turma instalassem esses programas, né, avisassem vocês que, se caso vocês não tenham o programa instalado, providenciem isso para as próximas aulas, né, para as próximas oficinas, a gente vai ter mais 2 encontros, e prestem atenção no que eu estou fazendo aqui, né, verifiquem, se tiver alguma dúvida, vocês podem falar. Esse vídeo depois vai ser disponibilizado também no YouTube, aí vocês podem consultar, e eu vou mostrar aqui para vocês, então, como que vai funcionar. Vou ter que parar aqui a apresentação para apresentar aqui minha outra tela. Deixa eu aqui bem rapidinho. Vou só fechar aqui as apresentações para eu trocar. Vocês estão enxergando aí?
a ferramenta? Sim. Sim. Como a letra aí para vocês está dando para ler? Que eu consigo. Dá para aumentar um pouquinho, não sei se é só eu sou meio ceguinha. Eu acho que eu consigo colocar no máximo, deixa eu ver aqui. Não dá. Eu consigo colocar no máximo tamanho 16. Que é esse tamanho que já está ali. Bom, eu vou falando aqui junto com vocês, e aí a gente vai discutindo isso depois, né? Se vocês enxergarem, é só perguntando ali no chat, né? Então, esse daqui, pessoal, o programa do Visualg, né, que ele tenta simular, de certa forma, como que funciona, então, um programa de computador. Como eu falei, não é exatamente uma linguagem de programação, mas ele simula todos os passos, ele é muito parecido com a lógica por trás de um programa, né? Bem, então aqui ele já vem com o termo algoritmo, né? Lá em cima, né, vocês veem que está escrito aqui algoritmo. Quando você abre o programa aqui, ele vai abrir essa série aqui de comentários. Por que ele abre esses comentários? Porque essas linhas em verde são comentários que você pode fazer dentro do código. E quando você abre um arquivo novo, ele já mostra esses comentários aqui de exemplo, né, do que você poderia comentar. Como normalmente é um programa utilizado em escolas, ele já mostra um exemplo aqui, ó, disciplina, linguagem, lógica de programação, professor Antônio Carlos, descrição, né, autor, nome do aluno, data atual, 15/9. Então, se você fosse descrever ali, né, fazer alguns comentários sobre do que se trata o seu programa. Isso aqui não é obrigatório, né? A gente poderia apagar, é só um comentário a respeito do nosso programa, ou a gente poderia reescrever com os nossos dados, né? Então, poderia aqui, ó, apagar aqui onde está escrito linguagem, lógica, né, e escrever lá, oficina, né, de lógica de programação. Aqui o professor também poderia trocar o nome, então isso aqui já vem pronto quando você abre o programa. Vou colocar aqui meu nome e, né, assim por diante. Aqui você pode colocar o seu nome, né, o nome do aluno, né, no teu programa, aqui a data. Como eu falei, isso aqui não é obrigatório, é só uma descrição que você pode fazer. Aqui em cima tem um nome, né, tá falando assim, ó, algoritmo sem nome, né, então eu posso colocar um nome para o meu algoritmo, né. Normalmente o nome ele vai fazer referência àquilo que você está construindo, né? Então, eu poderia chamar, por exemplo, o nome do meu algoritmo aqui de... Escrever aqui tudo junto, né? Assim como estava no exemplo anterior, ó, operações aritméticas, sem acento, porque normalmente a programação ela não costuma trabalhar, por exemplo, com acento, com acentuação, né? Então, eu coloquei ali operações aritméticas, tudo junto, sem acento. Então, a ideia é a gente fazer esse programa que ele vai somar os números. E aí, eu tenho essa seção do algoritmo, tem uma descrição dele aqui. Aqui embaixo, eu tenho uma seção chamada var. Aqui vão as variáveis que fazem parte do meu algoritmo, que fazem parte do meu programa. Bom, mas o que são essas variáveis, né? São elementos que vão depender do contexto da nossa aplicação, do nosso programa, e que são necessários para realizar a ação que a gente pretende fazer. Se a gente pensar lá no exemplo da lâmpada, a gente precisava de alguns elementos para conseguir realizar aquela ação. O que a gente precisava? A gente precisou da lâmpada nova, a gente precisou da escada, né? Quando a gente trabalha com algoritmos dentro da programação, é a mesma coisa. Eu preciso de variáveis que vão me ajudar a realizar determinada tarefa. Então, por exemplo, aqui, como eu quero somar dois números, o que eu vou precisar para fazer essa ação? Vou precisar de um número, então eu vou chamar aquele de número 1, né? E eu vou precisar de um segundo número. Preciso de dois números. Aí eu coloco uma vírgula aqui, e crio o meu número 2. Então, preciso pelo menos de dois números para fazer a ação.
Quando eu termino aqui de colocar os números, eu tenho que entender também que, através da soma, da subtração, né, ou da multiplicação, da divisão desses números, eu vou ter um resultado, né? Então, eu tenho que colocar também o resultado aqui. Quando eu trabalho com linguagem de programação, a maior parte delas exige que, quando eu crio uma variável que eu pretendo utilizar, eu preciso definir que tipo de variável é essa variável. Então, dentro da programação, eu posso ter variáveis que são números, eu posso ter variáveis que são caracteres, texto, né? Posso ter diferentes tipos de variáveis. Nesse caso aqui, eu tenho 2 números. E eu preciso dizer para o computador que tipo de números são esses. Nesse caso, eu vou falar que esses números aqui são do tipo inteiro. Então, quem já teve aula aí de matemática, vocês obviamente já tiveram, sabem que existem lá conjuntos, né, de números inteiros, números reais, né, e cada um deles tem as suas diferenças. Aqui eu vou determinar que os nossos números são inteiros. Então, 1, 2, 3, eu não poderia usar, nesse caso aqui, então, um número como, por exemplo, 1,5, 1,8, né? Só números inteiros. E aí, o que eu faço aqui embaixo, né? Aqui eu tenho o início do meu algoritmo, e aqui no final, ó, eu tenho o fim do meu algoritmo. Bom, como que eu faço para fazer, então, a soma, a subtração e a divisão desses valores? A primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quais são os valores que eu tenho por trás desses números. Então, número 1 e número 2. O que cada um deles vale? Vale 7, vale 8? Eu tenho que determinar isso para o computador. Então, eu vou colocar aqui, ó, o número 1, ele vale 10. Né? Como que eu faço para falar que o número vale alguma coisa? Eu uso essa composição aqui, ó. Acho que ficou um pouco difícil para vocês enxergarem, né? Mas acho que eu até vou jogar aqui no bloco de notas, para vocês verem aqui que eu consigo aumentar um pouco mais o tamanho. Para eu atribuir valor para alguma coisa, ó, eu faço essa composição. Então, coloco o nome da variável, um sinal aqui de menor, né, esse traço aqui na frente, né, e na frente o valor que eu quero atribuir para minha variável. Então, a partir desse momento, a variável número 1, ela está valendo 10. Né? Bom, toda linguagem de programação, ela é assim? Ela usa essa mesma composição, essa mesma sintaxe? Não, cada linguagem de programação, embora sejam muito parecidas, utilizam composições diferentes. Tem linguagem de programação, por exemplo, que vai usar aqui no lugar daquele símbolo o igual. Então, se eu falar que número 1 é igual a 10, eu estou atribuindo o valor 10 para a variável número 1. Isso vai depender de cada linguagem. Nessa aqui, especificamente, nesse programa, usa-se, né, esse elemento textual aqui, né, para atribuir valor. Bom, atribuir valor para o número 1, agora vou atribuir valor também para o número 2. Número 2, neste caso aqui, vai valer 18. Né? Então, já atribuí valor para os 2 números. E agora, eu vou fazer, então, o resultado. Então, como que vai ser o resultado? O resultado, ele vai receber, né, ou ele vai ser igual a variável número 1 mais a variável número 2. Nesse caso aqui, em tese, se tudo deu certo, né, quando eu pedir para esse programa ser executado, ele vai ter que me dar o resultado 28. Estou somando aqui as duas variáveis. Como que eu faço para escrever o resultado? Então, aqui eu coloquei o número, aqui eu coloquei o número 2, aqui eu coloquei o resultado, e agora eu preciso escrever, eu preciso fazer com que o programa mostre para mim aqui na tela qual foi o resultado final. Para isso, eu uso um termo chamado escreva, né? E aí, aqui dentro, eu coloco o que eu quero que o programa escreva. Eu quero que ele escreva o resultado, que foi isso que eu acabei, né, de
de processar ali, né, anteriormente. Bom, se eu executar isso aqui, antes eu só vou mostrar para vocês como que ficou aqui, né, como que ficou aqui no geral, ó, aqui no bloco de notas fica mais fácil de enxergar, porque a letra fica maior. Então, ficou assim, ó. O número 1, ele recebeu 10, o número 2, ele recebeu 18, o resultado, né, é o número 1 mais o número 2, estou somando duas variáveis, e no final do programa eu estou pedindo para ele escrever o resultado. Então isso aqui, claro que de uma maneira muito mais simplificada, é a lógica por trás, por exemplo, de uma calculadora. O que é a calculadora? A calculadora é basicamente isso, né? Você atribui valores a números diferentes, faz uma operação, seja ela uma soma, uma subtração, uma divisão, e no final exibe um resultado. Então, se eu fosse programar uma calculadora, eu criaria um programa que vai ter uma lógica similar a essa aqui, ó. Aí, como é que eu testo isso aqui se deu certo? Eu aperto o botão F9 aqui no computador, né? Ou eu tenho aqui, ó, no topo da ferramenta, escrito Run, ou executar, né? Aí eu tenho uma opção chamada Rodar Algoritmo. Então, vejam que aqui na frente do Rodar Algoritmo tem o F9. Eu posso tanto apertar o F9 quanto clicar aqui, vai funcionar da mesma forma. Então, ó, apertei o F9, ó, mostrou essa tela aqui para mim, ó. Mostrou o resultado 28 e fim, né, da execução do programa. Não sei se fica um pouco mais difícil de vocês enxergarem, mas eu não consigo aumentar essa letra aqui do console. Então, assim, se eu fosse fazer das demais operações, o que eu deveria fazer? Basicamente, seguir os mesmos passos, a mesma lógica que a gente conversou sobre os algoritmos, a mesma lógica por trás da lógica de programação. Criar, né, passos finitos, ordenados de forma coerente, para chegar até uma solução, para resolver um problema, né? Se eu fosse fazer, então, com subtração, seria a mesma coisa. Defino quais são os elementos do meu programa, atribuo valores para eles, e depois, a única diferença é que aqui no final, ó, ao invés de colocar o sinal de soma, eu teria que colocar o sinal, né? Então, o operador, né, que a gente costuma falar, de subtração. E aí, se eu executar isso, eu vou ter um outro resultado. Então, vamos fazer um outro teste aqui. Eu vou colocar, por exemplo, o número 2 valendo 5. Então, o número 1 menos o número 2, em tese, vai dar o resultado 5 também. Então, aperto aqui F9, ó, resultado 5. E isso vale para as outras operações também. A gente já está se aproximando aqui das 3 horas. Eu não sei como está o horário de vocês. Eu poderia até passar alguns outros exemplos, né? Mas a gente já fez 1h30 de oficina. Eu creio que para hoje a gente pode finalizar aqui. E aí, na próxima oficina, a gente vai trabalhar mais esses exemplos práticos dentro dessa ferramenta. Então, quem ainda não conseguiu instalar, seja no próprio computador, nos computadores do laboratório aí das escolas, prepare isso para a próxima aula para a gente trabalhar aqui dentro do programa. Aí a próxima oficina, diferente dessa, que foi mais uma conversa, ela vai ter um aspecto um pouquinho mais técnico, né? A gente vai ver um pouquinho mais a fundo de como fazer esses algoritmos aqui no Visualg. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário, quer perguntar alguma coisa? Fazer até uma sugestão, algum assunto que gostaria de tratar, que, né, tem curiosidade, foi mencionado aqui? Bom, até que as meninas vão pensando aí nas dúvidas, Bruno, acho que a sugestão, sim, a gente finaliza, né? E uma sugestão seria disponibilizar esse trechinho de código aí, ou num arquivo, ou pelo chat, não sei como você acha melhor, para elas conseguirem fazer alguns testes para a semana que vem, para estar com o ambiente funcionando a semana que vem, né? E aí qualquer coisa a gente pode disponibilizar pelo WhatsApp, ou pode copiar aqui pelo chat, não sei, né? Para que a semana que vem
consiga ter o ambiente, né, já rodando. E aí a gente pode ir finalizando. Quem tiver perguntas, quem tiver dúvidas, momento, microfone aberto. Vamos lá, meninas. Pessoal, então, enquanto vocês pensam aí, né, até pegando aqui a sugestão da professora Andréia, eu vou copiar isso aqui para o chat, né, e aí vocês podem tentar fazer aí no computador de vocês, no computador do laboratório. Deixa eu só tirar a última palavra, que a última palavra ele não copiou, porque ele tem um limite de caracteres. E aí a ideia é que vocês tentem fazer as demais operações, né? Eu mostrei para vocês soma e subtração, vocês podem tentar fazer o teste com divisão, também com multiplicação, usando também números diferentes. E aí na próxima aula eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como fazer isso informando os números, né? Sem ter que colocar um número aqui já estabelecido, né? O usuário informar o número em tempo de execução, como se fosse ali uma lógica também da calculadora que a gente havia falado anteriormente. E aí, eu acho que fica mais fácil, até pelas limitações aqui do chat, eu costumo usar, vou passar aqui para vocês, uma ferramenta chamada Don'tPad, né? O Don'tPad, eu vou passar para vocês um link, eu vou criar um link aqui, e aí através desse link vocês conseguem acessar os meus códigos de uma forma bem fácil. Deixa eu... bom, eu criei um link aqui, ó, e vou mandar para vocês aí, vou mandar para vocês aí no chat. É esse link aqui, ó. Então, quando você entra nesse link, você vai ter acesso às coisas que eu vou colando lá, ó. Eu vou colar o nosso código ali, e aí vocês vão perceber que ele vai estar disponível lá. Então, tudo que eu fazer e colar lá, quando vocês entrarem no link, vai estar lá para vocês pegarem também e passarem para o programa de vocês e fazerem os testes, né? Para o caso de vocês não conseguirem ter acompanhado ou até não conseguirem enxergar tão bem, porque a letra aqui, né, a gente tem essa restrição do espaço, ela não aumenta mais, né? Então às vezes pode ser difícil enxergar. Então todos os exemplos que eu fizer, eu vou jogando aqui no link Oficina Prog, né, e aí a gente vai pegando, né, daqui. Então anotem esse link, deixem registrado aí, deixem salvo para a nossa próxima reunião, né, para a nossa próxima oficina, que a gente vai usar ele bastante, beleza? Pessoal, então, sobrou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram mencionar? Ou podemos... Da minha parte, não. Tranquilo? Então, creio que possamos encaminhar para o final, né? Agradeço a presença de todos vocês, agradeço pela participação, né? Vocês interagiram bastante, acho que assim fica mais legal, que é mais dinâmico, né? Deram bastante ideias, né, a respeito das discussões que nós estabelecemos durante a oficina. Espero que continue assim para o nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro, então, um pouco mais voltado, né, para a prática mesmo, para a construção desses algoritmos, né? Espero que vocês estejam presentes novamente. Professora Andréia, queria passar algum recado, fazer algum fechamento? Sim. Eu agradeço a participação de todas as meninas, né? Recomendo que vocês façam os testes com a plataforma para a semana que vem. Quem não conseguir fazer ou tiver dificuldade, entre em contato com as bolsistas, né? E acaba adiantando bastante o trabalho na próxima semana. Agradeço a participação de todo mundo no chat, que deixa bem mais interessante a atividade. Também... deixa eu ver se eu fechei aqui, ou se eu ainda tenho a nuvem de palavras para mostrar para vocês. Tenho sim. Deixa eu mostrar para vocês a nuvem de palavras que gerou aqui da nossa primeira pergunta, né? Só para vocês saberem, né? Que eu acho bem
espero vocês na próxima quarta-feira, no mesmo horário, no mesmo link, né? Para que a gente tenha sequência na oficina do professor Bruno. Obrigada a todos e todas, todes, e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, até semana que vem. Tchau, boa semana. Que vem. Tchau, obrigada. Andréia, a gente podia gerar certificado de cada oficina, né, para elas irem motivando. Sim, poderia, né? Eu acho que a estratégia... Opa, deixa eu interromper aqui. A estratégia é organizar por oficina mesmo.